Oi, eu sou Miriene do blog Viver para Valer e hoje eu estou aqui para contar para vocês a nossa experiência de 4 anos de uso da panificadora doméstica, que também é conhecida como máquina de pão. E no final vou dar uma dica de como fazer o pão perfeito. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu, como muitos de vocês que devem estar assistindo esse vídeo, já escutou falar muitas vezes que essa máquina não é boa, ela não presta, o pão não fica bom, que dá muito trabalho, que não valeu a pena, que foi dinheiro jogado fora. E eu tinha muito preconceito com essa máquina, porque eu já tinha escutado isso de pessoas muito próximas da minha família. Então, quando eu me casei, eu nem me interessei por ela. Mas depois de um tempo, quando eu tive o Davi, meu primeiro filho, ele teve alergia à proteína do leite. Então era aquela saga pelo pão, pelo bolo sem leite, porque eu estava amamentando e eu precisava que fosse sem traços de leite. Além disso, uma amiga minha levou um pão fresco feito na panificadora. E nós ficamos encantados, porque era muito gostoso aquele pão. Então nós decidimos comprar a máquina, porque nós poderíamos fazer o nosso próprio pão com a certeza de que não teria traço de leite e nós sabíamos que ia ficar muito gostoso. Mas então, qual é o segredo para o pão ficar bom? Tem duas maneiras de você fazer o pão na panificadora. Uma, você pode programar o pão para ele ficar pronto no momento que você quiser. Eu fazia muito isso, sobretudo quando eu queria ter o pão fresquinho, logo cedo de manhã. Então eu programava ela, colocava os ingredientes, deixava ela rodar durante a noite e dormir tranquilo. Chegava, acordava com aquele pão cheiroso. Ou, quando eu queria um pão para de tarde, deixava programado, chegava do trabalho e estava aquele pão fresquinho. Mas, para que isso funcione, você precisa usar a receita correta. E eu acho que aí está o pulo do gato. As pessoas que eu conheci, que falaram muito mal dessa máquina, ou não usavam a receita corretamente, que vem com a máquina, com a própria. A minha é a Britânia, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, gente. É Britânia Multipane 2, a minha. Não sei se tem alguma mais moderna agora. Ela já vem com um livro de receitas excelente, com vários tipos de pão. E são pães deliciosos, tem pão integral, pão de aveia, massa para pizza, tem muitas coisas, né? Eu sempre faço pão, tentei fazer bolo, não gostei muito do bolo não, essa é a mais pura realidade. Mas se você seguir à risca a receita e a maneira de fazer, quando você for programar, vai ficar bom. Ah, mas eu tenho uma máquina de pão, mas é de outra marca. Baixa, eu acho que no site da Britânia tem o livro de receitas da Britânia, disponível para que você possa baixar e fazer o seu pão. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui embaixo. Se você for deixar programado, você tem que se atentar a um detalhe muito importante. Lá no livrinho de receitas diz que você tem que fazer um furinho, com o dedo mesmo, né, ou com uma colherzinha, na farinha, nos ingredientes, e colocar o fermento dentro desse furinho. Se você espalhar ele de qualquer jeito, o pão não vai crescer. Agora, existe uma maneira de fazer o pão perfeito. E é uma maneira um pouco mais trabalhosa, porque você tem que ficar ali meio que de olho na massa, que também vem explicando nesse livrinho que veio junto com a minha máquina de pão. E o especialista nisso é o meu marido. Então, outro dia, ele me pediu para filmar ele explicando isso para a mãe dele, que tem uma máquina e é daquelas que diz que a máquina não presta porque não tinha conseguido fazer um bom pão ainda. Até ela vir esses dias aqui em casa, comer o pão fresco, saído da máquina e dizer, preciso fazer um pão assim. Então, o Ivo fez um vídeo para a mãe dele e eu, claro, peguei esse vídeo e vou deixar ele aqui para vocês. Por isso está na vertical, mas a explicação tá muito boa e eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão gostar. Depois, voltem e me contem. Então, ó, a receita do pão é assim. Não bota no Instagram esse vídeo, tá? Não bota. Não me comprometo. Ó.
Então, são 2 copos de farinha. Eu estou usando esse aqui, mas é exatamente a medida daquele que vem na panela, na máquina de pão. E como a Milene está aí querendo pão integral, então ao invés de botar 2 cheios de trigo normal, eu vou botar 1 de trigo normal e 1 de integral. Ai, que bonitinho. Ó, meio copo de trigo normal e aí completa o segundo com farinha de trigo integral. Se for fazer só o pão branco, faz só 2 porções de farinha branca. Aí depois você coloca 1 colher de chá de fermento. Depois 1 colher de chá de sal. Ok? Meia colher de chá de melhorador de pão. Como aqui já está acabando, eu vou botar tudo. E depois iria 1 colher de sopa de creme de leite. Eu coloco no olho mesmo, mas como eu não tenho, paciência, né? Aí depois vai 1 colher de sopa de açúcar. E finalmente vai 1 ovo com o resto completado do copo de leite. Eu normalmente boto assim, não boto o copo cheio porque eu boto creme de leite também na massa, né? Mas como está faltando creme de leite, provavelmente eu vou ter que botar mais. Aí o seguinte passo é, obviamente, ligar a máquina no programa certo. Então, é só pegar a máquina. Para essa receita aqui, quantidade de massa, quantidade pequena, aperta uma vez. Depois vem a cor da casca, aperta 1, 2 vezes. Cor clara, que eu gosto. Cor escura fica muito torrado. E liga. Aí eu normalmente o que eu faço é para cuidar da massa, em tese, né? Era só deixar assim que o pão já fica pronto. Só que é bom você cuidar um pouco da massa, porque às vezes a gente bota mais trigo, bota menos leite. Então eu com um palito, eu fico ajudando a máquina a mexer a massa por um tempo até eu ver se ela ficou no ponto, né? Se ela não está muito seca ou se ela não está grudenta, né? Então se ela estiver grudenta tem que botar mais trigo. Se ela estiver seca tem que botar mais água. Então como eu não botei creme de leite, provavelmente ela vai ficar um pouco seca, eu vou ter que botar um pouco mais de leite para compensar o creme de leite que eu não coloquei, né? Então eu fico aqui um tempo ajudando a máquina a misturar os ingredientes. E a hora que o pão estiver naquele ponto em que ele não está nem grudento e nem seco, aí já pode deixar trabalhar sozinho. Fica um pouco de trigo assim nos lados. Eu vou ajudando a máquina a misturar o trigo, entendeu? Eu vou no lado assim, ó, e vou ajudando ela a fazer a mistura. Às vezes eu pego assim, ó, vou girando a massa também. Mas acho que ela ficou meio seca, eu vou ter que botar mais um pouquinho de leite. O leite, assim, tem que cuidar para não botar muito. Tipo assim, um tiquinho só de leite, senão vai ficar uma massa melequenta, né? Um pouquinho assim só. Ó, já começou a rodar melhor. Aí você vai ajustar de acordo com o que você vê, né? Se botar muito leite vai ficar aquela massa mole, bem amarelinha, né? Ovo do sítio. Com uma massa bem... Ó, aí eu vou misturando aqui, ó. Aí eu acho que aqui já vai ficar bom já. Ela tá um pouco grudenta, mas vamos ver. Numa dessa... Esse palito é um palito de sushi. Madeirinha. Qualquer palito, uma colher de pau serve também. Ó, eu acho que ela ficou um pouco grudenta. Tá vendo? Ela tá grudando nos lados assim. Então o que a gente faz nesse caso... Farinha branca mesmo. Bem pouquinho mesmo. E joga nos lados da massa assim, um pouco por cima. E
Com isso já deve ser suficiente para ela ficar no ponto. Ó, viu que ela já vai começar a ficar aquela massa que não gruda nem fica molhada, ela fica no ponto. Ó, viu? Agora acho que já deu. E pronto, aí é só deixar a máquina trabalhar. Pronto, ó, massa bem molinha. Outra coisa, às vezes quando a máquina tá travando aqui a pazinha dela, é sinal que a massa tá muito dura. Pode ser que ela ficou meio seca, a máquina meio que dá uma travada assim, né? Aí é sinal que a massa tá muito dura, uma dessa tem que colocar mais leite. Ou... Pronto, ó, uma massa bem molinha. A máquina não tá apanhando para virar. Deixa a geladeira pra mamãe. Tá vendo? E ela não tá grudando mais, ó. Obrigada. Numa dessa até daria pra botar um pouquinho mais de trigo. Vou botar mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho de trigo. Vai botar mais um pouquinho de trigo? Você ajuda o papai a fazer pão? Não, vou ajudar. Não vai ajudar hoje? Aí no caso, agora acho que já vai ficar bom. No caso, como às vezes quando demora muito tempo para ajustar o ponto da massa, o que eu faço é desligar a máquina, porque ela já está girando aqui bastante tempo, né? Então ó, segura o botão aqui, ela vai desligar. Aí eu faço de novo. Davi, aperta aqui o botão grande. Aperta aqui o pequeno. De novo, de novo. Isso, pronto, liga aí. Aí agora ela começa o ciclo de novo com a massa já no ponto. Aí é só deixar aqui e pronto, ó. Tá vendo aqui no fundo, ó, ela não tá grudando. E ela tá uma massa bem molinha e não tá melequenta. O nosso padeiro. Pode ser. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar a sua dúvida a respeito da máquina de pão. A minha já está aqui em casa funcionando muito bem há 4 anos e nós realmente, sobretudo agora, nessa época de quarentena, estamos usando muito ela. Dia sim, dia não, ela faz pão e não nos arrependemos. Muito pelo contrário, a gente consegue variar também o tipo de pão e a gente gosta bastante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com aquele seu amigo que está pensando se vale ou não a pena a máquina de pão. Lá no blog também tem uma resenha dessa máquina que eu já fiz há bastante tempo no nosso site, que também vai estar aqui embaixo. E não deixe de nos seguir no Instagram. Lá eu sempre dou muitas dicas, sobretudo nos stories.